Então, o título do livro ficou Coisa de Menina, com uma interrogação, e tem um longo subtítulo, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo. Na verdade saiu assim, né? Porque a gente foi falando, né? O jeito foi falando. E depois que a gente encontrou os pilares no que a gente tinha falado. Que na verdade é a própria estrutura do pensamento ou de qualquer tipo de criação. A gente não tem domínio, justamente porque o inconsciente produz. A editora chama Papiros, a editora veio aqui, gravou e depois eles transcreveram toda a conversa. Cada um releu tudo, ampliando, etc., a própria parte, e colocando perguntas ao outro. A gente reescreveu e tipo, opinou. Aqui não entendi muito bem, eu não entendo o que você quis dizer, companhia. Então, isso foi andando e voltando um número de vezes suficiente para ter um resultado que eu espero que seja realmente legível. Mas acho que é legível. Eu sou suspeita, mas eu gostei. Eu achei que é fluido, que é uma conversa que flui, ao mesmo tempo é profundo, tem, né? Sem dúvida, sim. Tem conceitos propriamente ditos, tem debates. E a editora colocou um glossário final, que é muito bom, porque tem de tudo, de Mickey Mouse a Derrida. Então... No glossário a gente viu o quanto a gente voou. Coisa de Menina é claramente irônico. O título. Né? É irônico. O título, sim. Claramente irônico. Isso nasceu de uma conversa com a editora, que defendia esse título, eu acho, com razão. Você... Eu não. Eu fui voto vencido no título, não sei se eu devo dizer isso claramente, mas eu vou dizer. O meu título era Feminino em Chamas, que eu achava que algo tinha que queimar e me vinha a ideia do que já foi feito com as mulheres e essa ideia das bruxas ou de uma feitiçaria ou fogo como símbolo de transformação. Enfim, eu estava convicta do meu título, mas foi voto vencidíssimo e a gente achou mais interessante essa pegada irônica, né? Coisa de menina, interrogação. E no fim eu me deixei encantar pela ideia de brincar um pouco com a coisa, um distanciamento, né? O trágico tem seu lugar, mas o distanciamento irônico também é uma posição ética e estética interessante, que você pode questionar o mundo em que você vive, né? Porque a gente está... não que não existam meninas e meninos e não exista o corpo, e não exista a molécula e a biologia, não é isso que a gente está dizendo, né? E não é que a cultura, ela faz tudo e desenha tudo a seu bel prazer e atravessa o real, atrapalha, destrói o real. Não, mas essa famosa dialética, essa luta é difícil, né? Sim, sobretudo no momento em que ainda tem um contexto, né? Num momento político-ideológico em que acontecem coisas totalmente surrealistas, sei lá, um ministério que decide que não se pode falar de gênero na classe, o outro governador de São Paulo que manda retirar uma apostila, então deixa os alunos inteiros sem livro, porque nessa apostila se fala de gênero, não pode falar de gênero, porque isso seria uma ideologia. Gênero, é objeto de ciência, tanto humana quanto biológica. Então... Não, e existe, como a gente diz hoje em dia, existe uma ideologia de gênero claríssima que chama machismo, né? Exatamente. Que é um patriarcalismo antiquíssimo. Então, essa é uma ideologia profunda, antiga, arraigada, problemática e que causa... Enfim, violência, agressão, morte, assassinato. Não, então realmente não... é urgente. E um outro governador, não, é um prefeito, tem outro prefeito, não é tema direto da gente, mas ele é tema paralelo, vocês estão acompanhando, né? O maravilhoso prefeito evangélico que
enfim, o Estado é laico, é muito curioso tudo isso, a gente debate aqui no canal e no livro também. O amor e as relações eróticas, afetivas, sexuais e, enfim, desde que de comum acordo, elas podem existir em qualquer tipo de ser, né? Sim. Menino, menina, Sim, homem, até prefeito mulher, evangélico enfim. pode, né? Sim, e com certeza eles fazem, né? Os evangélicos, enfim, todos fazem, como diz aquela música maravilhosa que a Elza Soares interpretou tão bem, né? Então, todos fazem e vive essa liberdade, né? Mas, enfim, gênero é um grande pilar e... Não, eu digo por isso que o né? Coisa de Menina se tornava interessante. Como assim, Isso. Coisa de Menina, sabe? Porque a tentativa aliás, a própria ideia de falar de coisa de menina é coisa de menino, ou de dizer que menina se veste de rosa e menino se veste de azul, isso significa acreditar realmente que a cultura pode integralmente decidir os lugares sociais, né? Então, não tem É uma posição. É contradição uma contradição, interna né? ao que Uma está sendo contradição. Ela fala isso discutido. como se as cores fossem da roupa fossem determinadas biologicamente. Não, né? As cores da roupa quem decide é a mãe que vai comprar, se é que tem dinheiro E para isso. toda a Né? sociedade que dá um monte de presente, que já vai desenhar o Claro. quartinho e tal, e fazer toda a cenografia na qual vai desabrochar aquele sujeito, né? Fora os desejos inconscientes que a gente tem, que a gente já projeta sobre a cria, que são fundamentais para aquilo que a gente quer e que a gente deseja, né? Claro. Enfim, então é uma conversa sobre gênero que toca em tudo isso. Sem dúvida. Sexualidade, ou seja, a Sim. gente não se furtou à questão do sexo propriamente, né? Sim. Ao corpo, ao que a gente chamava de, enfim, com todas as aspas, uma perversão polimorfa, né? Essa liberdade. Não, mas até porque é diretamente ligado, quer dizer, a misoginia, o ódio pela mulher é também ódio pelo sexo em geral. Né? Faz parte, está no coração. Recalca tudo. Exatamente, da grande repressão do sexo na cultura cristã nos últimos 2000 anos. Né? E a gente sempre fala nos últimos 2000 anos como se fosse muito tempo. Não é, não. 2000 anos... Não tem que se preocupar, tudo isso vai passar. Eu aqui me contraporia porque, gente, é muito tempo, é muito século em cima da sua mente. Como assim? 2, 3 mil anos? Para, né? É urgente, eu tenho um sentido de urgência, de pressa, isso né? também, claro, eu não certo. tenho essa tranquilidade aqui, assim, estoica, que consegue essa sabedoria, mas... Então, sexualidade, vamos lá. Gênero, sexualidade, maternidade. Falamos de maternidade. Né? Então, ser mãe, ser mulher, como é que a gente conseguiu fazer uma cisão entre isso, né? Por que a gente se apegou, construiu e se apegou a uma figura tão peculiar chamada Virgem Maria, Mãe de Deus? Como é possível essa construção que tem tanta densidade, inúmeras telas, né, mármores foram, né, transformadas para dizer isso? Por que a gente ama essa ideia? Freud explica, né? Sim, é um clássico mas mas e também as não mulheres esgota, não né? param de viver jornadas impossíveis por causa disso, de se colocar perguntas sobre será que eu serei mãe ou não, quanto isso contradiz ou não a possibilidade de querer uma carreira, de conseguir uma carreira, uma outra coisa da vida. Quer dizer, são questões tão vivas na clínica essas, realmente, que é impossível não falar disso, né? Sim, e esse é um livro feito por 2 psicanalistas que escutam pessoas o dia todo, né? E escuta, né, jornal, TV, cinema, pessoa, mundo, livro, é uma escuta. Então, feminismo. Sim, certo. é o nosso outro pilar que é urgente, né? Não só o feminismo propriamente, que parece que hoje em dia tem uma corrente antifeminista organizada. Então, acabou de ter um congresso antifeminista, que foi, aliás, né, num cenário que parecia uma igreja, com a cruz,
e todo um medo da religião de que o feminismo lhe corte as bases, né? Assim como a Revolução Copernicana realmente cortou um pouco as bases da igreja e da própria ideia, né, de um Deus ordenador do universo. Quando Copérnico diz a Terra não é o centro do universo, ficou complicado, né, para a igreja. E quando a gente diz sim, a mulher é um sujeito de direito, goza, ama, trabalha, pensa, veja só, escreve, ganha dinheiro e eventualmente discorda e tem força, isso desmonta a mesma igreja e a cultura como um todo, e a gente está vendo o que isso pode gerar, né? Mas é polêmico, Sim, né? mas e também nós falamos de posições diferentes dentro do movimento feminista ao longo Sim, da história. ele E próprio tem... mesmo hoje, mesmo ainda, falamos da carta da Catherine Deneuve, da Catherine Millet, daquela discussão sobre... as feministas francesas e as feministas americanas, e o Me discutindo. Too, e a ideia do que seria um novo mundo, um velho mundo, várias interpretações Eu acho sobre excelente isso. que haja um debate mesmo forte e duro, polêmico dentro do movimento feminista. Isso eu acho totalmente saudável que isso aconteça. Então, achei muito interessante que a gente o repercutisse, tomasse eventualmente posição lá dentro, mas eu tenho uma polêmica tremenda com um certo feminismo extremista, tremenda digo porque realmente me irritam profundamente o feminismo extremista nos anos 60, Andrea Dworkin, que são as feministas que acharam que tudo no sexo era na verdade dominação. Então, no fundo, estavam propondo uma visão completamente que posso dizer, purificada, entre aspas. Que aí a gente percebe as armadilhas da cultura, né? Sim, claro. E do próprio inconsciente. Como você, num lugar supostamente hiperfeminista, você na verdade está só obedecendo o recalque do sexo. E você está dizendo sexo não, porque isso também é dominação patriarcal. Certo. Como assim uma semente dentro de mim? Como assim um homem por cima? Como assim uma força? Né? Então, as armadilhas são muitas, né? E o tema é incrível para trabalhar. E foi essa a nossa jornada. A gente se divertiu certo? muito. Sim. E, E a gente convida vocês para... Dia 23 de setembro, segunda-feira, às 19 horas. 7 da noite. Teatro Eva Hertz, do Conjunto Alegria Cultura do Conjunto Nacional. Tem aquele teatro grande, tem 170 lugares. Vamos, venham, fazer estão uma convidados. mesa, a gente vai conversar um pouco sobre o livro e depois fazer uma sessão de autógrafos. Vamos conversar bastante sobre isso. Sim, mais do que aqui. E a gente te espera.